Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Meu nome é Regiane, sou professora de Química e estou aqui hoje com vocês para falar sobre a nossa aula do componente curricular Equilíbrio em Movimento. Na aula passada, vocês tiveram uma ideia do que esse componente ele vai trabalhar, né? Então, a gente viu que ele vai trabalhar principalmente reações químicas que entram em equilíbrio, né? Vamos trabalhar então o equilíbrio químico, só que em N lugares, N fatores, focando principalmente ali no corpo, nas reações fisiológicas que acontecem, sendo que ele está inserido num aprofundamento curricular que tem tudo a ver com isso, né? Pessoal, para a aula de hoje, eu vou apresentar então as habilidades que serão trabalhadas. A gente vai trabalhar a habilidade aí do itinerário formativo, a 02, que ela fala de levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica dos fenômenos da natureza e ou processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando procedimentos e linguagens adequadas à investigação científica. Então, a ideia aqui é levantar e testar hipóteses. Vamos trabalhar também a habilidade do currículo paulista, que é a habilidade 103, que ela apresenta analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas, que envolvam quantidades de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. O objetivo dessa nossa aula é retomar o conceito de equilíbrio químico, né, que a gente já estudou na formação básica, investigar e analisar a perturbação desse equilíbrio e investigar e analisar reações que entram em equilíbrio químico no corpo, tá? Vocês se lembram que na aula passada a Pro pediu para vocês separarem uma matéria do caderno ou então um caderno mesmo para ser utilizado como diário de bordo? Então, a gente vai dar continuidade nesse diário de bordo, tá? Eu reforço que é muito importante a elaboração dessa ferramenta, porque ela consegue mostrar o caminho que vocês percorreram para chegar no aprendizado. Então, ela mostra certinho as ideias que a gente tinha no começo e como elas foram mudando nesse decorrer. É muito bacana. Seu professor, se ele achar pertinente, ele pode usar como instrumento avaliativo, então ele pode compor a sua nota final. Para fazer esse diário de bordo, a Pro vai pedir para vocês, então, primeira coisa, anota a data. Então, vai anotar a data em que você está assistindo essa aula, você está realizando essa aula. Anotou a data. Anotem o lugar, em qual lugar você está fazendo essa aula. Você está assistindo essa aula, você está realizando essa aula na escola, junto com seus colegas, está fazendo essa aula na sua casa. É importante isso, porque isso até influencia nas hipóteses que a gente levanta. E anotem também o tema da nossa aula. O tema da nossa aula de hoje é equilíbrio químico, certo? Então, feito essas anotações, a gente já está pronto para começar a preencher o nosso diário de bordo com as nossas anotações do dia de hoje. Como eu já disse, o tema da nossa aula é equilíbrio químico. Vocês lembram que na aula passada a gente conversou um pouquinho sobre a diferença de uma reação química, de uma transformação, que ela é irreversível e reversível? Então, a irreversível é aquela reação que ela só vai num sentido, tá? Então, é uma reação que ela só ocorre uma vez. Então, o nosso reagente vira produto e essa reação, ela simplesmente acaba. Existem outros tipos de reações que a gente classifica elas como reações reversíveis. Essas reações reversíveis, elas ocorrem em dois sentidos. Então, tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Então, o nosso reagente, ele vira produto, mas o nosso produto pode se decompor e voltar a ser reagente. Essas reações reversíveis, elas tendem a entrar em equilíbrio. Então,
Para acontecer o equilíbrio químico, a nossa reação reversível, que é aquela no qual o sistema ele vai conter, coexistem tanto o reagente quanto o produto, ela vai ter uma relação de igualdade. Vocês se lembram que na aula passada a gente tratou esse conceito equilíbrio? E quando a gente falou desse conceito equilíbrio, a gente falou muito nessa palavra igualdade, igualdade e igualdade. Na parte do equilíbrio químico, a gente também vai usar essa palavra igualdade. Mas eu vou pedir que vocês prestem muita atenção, porque essa igualdade, ela se refere somente à velocidade. Quando a prof fala de velocidade, eu estou me referindo à velocidade da reação, a velocidade em um sentido que ela vai, a velocidade da reação direta com a velocidade da reação inversa. Então, as velocidades, elas têm que ser, sim, iguais. Então, ao mesmo tempo ali que os meus reagentes estão se reorganizando e formando o produto, o meu produto está tendo as ligações dele quebrada e voltando a ser reagente. Para citar um exemplo para ver se fica mais claro. Imagina só, eu tenho 50 reais, que eu sou uma mulher de bens, né? Então, tô ricona, 50 reais. O meu amigo, ele tem 10. E nós dois temos só nota de 5 reais. E a gente começa a fazer uma brincadeira. Eu dou 5 reais para ele dá 5 reais para mim. Eu dou 5 reais para ele, eu dou 5 reais para mim. Se eu começo a dar o dinheiro mais rápido do que receber, acontece que parte da minha grana vai passar para ele. A gente não vai ter uma relação de igualdade. E se a gente faz essa troca aí na mesma velocidade? Então, ao mesmo tempo que eu entrego uma nota, eu pego outra. Eu entrego uma nota, eu pego outra. No final das contas, como que vai ficar? Eu vou continuar com os meus 50 e ele vai continuar com os 10 que ele tem. Então, essa que é a relação que acontece no equilíbrio químico. A velocidade é igual. A velocidade sendo igual, as quantidades elas vão se manter constantes. Como no exemplo do dinheiro, vai continuar 10 e 50. Elas vão continuar constantes, não iguais, tá? Então, o equilíbrio químico é justamente isso. É uma reação onde a velocidade da reação direta, ela é igualzinha à velocidade da reação inversa, que proporciona que as quantidades elas se mantenham constantes, elas não se alterem, beleza? Então aí, ó, para ler a definição que aparece no nosso slide, ela aparece da seguinte maneira. O equilíbrio químico ocorre quando, em uma reação reversível, né, que é aquela reação que ela acontece nos dois sentidos, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Então, quando a gente fala em relação de igualdade no equilíbrio químico, a gente está falando de igualdade de velocidade. Quando esse equilíbrio é alcançado, as quantidades de reagentes e produtos envolvidos na reação, ela permanece constante, tá? Constante é diferente de igual. Então, essas quantidades, elas se mantêm constantes, elas vão parar ali e vão estabilizar. Então, se um tem 50, o outro tem 10, eles vão continuar com 50 e 10. O que é o bacana, pessoal? O nome do nosso componente não é equilíbrio em movimento? Quando a gente fala assim em relação de igualdade, então velocidade está igual, a quantidade está constante, acabou a reação? Ela para de acontecer? Não. A reação de equilíbrio químico, ela condiz, tem tudo a ver com o nome do nosso componente. Ela continua acontecendo, então ela não para. Então é uma reação que ela vai acontecer todo momento. Só que como as velocidades elas continuam iguais, as quantidades de reagente e produto elas também se mantêm constantes. Só que é uma reação dinâmica, beleza? Ela não para, ela está acontecendo nos dois sentidos.